Amém? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua grandeza, da Tua igreja, clamando a Ti, Senhor, pela Tua presença, a Tua graça. Nós já sabemos que Tu estás aqui. Senhor, nós já podemos sentir a Tua presença, Senhor. Senhor, a Tua presença é suave, é agradável, é perfumada, Senhor. E nós já podemos contemplar a Tua beleza, a Tua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Usa-me, Senhor, como um canal nesta noite. Senhor, que eu não fale nada da minha própria carne, mas que eu fale diretamente aquilo que veio do céu, Senhor. Senhor, eu me escondo atrás da Tua cruz, para que Tu cresças, Senhor. Também nós oramos a Ti, aos nossos líderes, nossos pastores que estão ministrando lá no Rio Grande. Usa eles também com poder, com graça, com unção, Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série de ministração, hoje é a terceira ministração da série, Quando um fim se torna o começo. E eu queria que nós lesse bem forte aqui o versículo que está de João 19:30. Você pode estar, se você não tiver, talvez estiver meio longe ali para você ver, você pode abrir a sua Bíblia. E vamos ler, está lá em João capítulo, está ali, 19:30. Vamos ler? Todos juntos? Quem não pode abrir ali sua Bíblia, seu smartphone. Amém? Vamos contar até 2, até 3 e vamos ler? Amém? Todos juntos? Vamos lá. Tendo provado, Jesus disse. Vamos lá, vamos mais forte, vamos lá de novo. Vamos começar de novo. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Está um pouco fraco, né? Podemos melhorar, né? Amém? Vamos mais uma vez? Vamos lá. Tendo o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Amém? Esse é o tema da série. E diante dessa pergunta, um fim que se torna um começo. O sacrifício de Jesus na cruz, ele de forma nenhuma ele pode ser banalizada, ela pode ser esquecida. Porque o sacrifício de Jesus nos trouxe a vida. Hoje, se nós somos vivos, se nós podemos estar aqui adorando e servindo ao Senhor, foi porque um dia um inocente, não foi qualquer pessoa, foi um inocente, sendo Deus, ele entregou a sua carne para ser crucificada, para nos dar vida. Então uma pergunta que eu te faço, o que você tem feito? Porque Jesus, quando ele disse essas palavras, ele entregou o seu espírito, tudo que Jesus podia fazer, ele fez. Ali era o fim, Jesus morreu, crucificou, nós conhecemos, sabemos que ele está à direita do Pai, ele não está pendurado numa cruz, ele está vivo, ele reina, ele está no nosso meio. Mas diante de tudo isso, o que devemos fazer? Porque a morte de Jesus, como eu disse, ela não pode ser em vão, ela não pode ser apenas uma história bonita. A partir dali, quando Jesus entregou o seu Espírito, Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. Porque a partir do Espírito de Jesus, ele foi derramado sobre todo aquele que crê. Aquele que crê, automaticamente o Espírito Santo ele passa a habitar dentro daquela pessoa. Jesus morreu por isso, para nos deixar o Espírito Santo. O seu próprio Espírito habitando dentro de cada um de nós. E cabe a nós zelar, cuidar do Espírito de Jesus que habita dentro de cada um de nós, daquele que crê. Então nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de cultivar, de adorar, de exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre dentro de cada um de nós. Não, eu não quero falar hoje, não vou trazer para esse lado do Espírito Santo. Eu ainda espero uma outra oportunidade para estar falando sobre o poder do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Perdão. Mas eu quero falar da nossa responsabilidade como cristão.
Eu peço que os irmãos abram ali em Hebreus, capítulo 11, 27. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 27, vai dizer assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. E agora, por gentileza, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias vai dizer assim: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, como o amanhecer. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o Senhor, como eu disse no início, Ele entregou o seu Espírito. E aí depende de cada um de nós buscar esse relacionamento com Ele. Jesus está disposto a nos abençoar, nos ajudar. Amém? Mas Ele depende de... Ele fez isso para nos jogar a responsabilidade. Para dizer assim, ó, agora é com vocês. Eu entregando o meu espírito, eu entreguei o meu espírito, agora é com vocês. Depende de vocês, a entrega, a busca. E a realidade. Para a gente depende, a gente precisa buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Quando a gente vem para um culto desse, por exemplo, sabe quando a gente vem para um culto desse, a gente tem que vir com o coração assim: Senhor, o que Tu queres falar nesta noite? Como Tu queres falar? A gente conhece a Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. A cruz nos comove por aquilo que Ele sofreu. A gente aceita a Jesus como o único suficiente Salvador. E a gente começa a buscar o Senhor. E de repente, com o passar do tempo, isso vai se esfriando. Sabe, eu não estou apontando, não estou te julgando por isso, porque todos nós se enchemos da presença do Senhor, nós nos convertemos, nós estamos felizes, alegres, porque o Senhor nos comprou, nos resgatou, mas com o passar do tempo, parece que isso vai ficando tão distante. Isso vai esfriando. Isso é da natureza do homem, sabe? A natureza do homem é uma natureza pecaminosa, uma natureza que ela não quer, a nossa carne, ela não quer o relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus exige renúncia. Até o tema dessa mensagem é renúncia. Um relacionamento exige renúncia. Porque nós devemos renunciar muitas vezes, sabe? O conforto da nossa casa para vir até aqui. Amém, glória a Deus, que logo, logo nós vamos ter um ar-condicionado, em breve, um espaço muito pequeno de tempo. Já vai estar mais fresquinho, então não vai dar para dar desculpa mais que eu não vou na igreja porque está calor, porque lá é muito quente. Essa desculpa não vai colar mais. Então, nós vimos, com o passar do tempo, as lutas vêm, os desafios vêm, e parece que a gente vai ficando distante do Senhor. O primeiro ponto que eu queria tratar é: conheça quem Deus é. E isso me leva à história de Jó. Jó era um homem temente ao Senhor. Jó, ele quando os seus filhos faziam uma festa, ele pegava, no final da festa, ele sacrificava um animal, ele orava ao Senhor, por se porventura um dos filhos cometesse um pecado contra o Senhor, então aquela oferta era para pedir perdão ao Senhor. Mas nós vemos no final da história de Jó, ali nos versículos finais, não precisa, pode até abrir se quiser ali, irmãos, mas está em Jó,
Jó capítulo 42, 5. Jó, ele fala assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu ando com Ele, eu me relaciono com Ele. É isso que o Senhor deseja de nós, através do sacrifício de Jesus, esse relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Jó, ele ouvia falar de Deus, e hoje muitas pessoas ouvem falar de Jesus, ouvem falar que o Jesus, um homem, há mais de 2000 anos atrás, se sacrificou numa cruz, derramou seu sangue, morreu pela humanidade. Mas não tem relacionamento com Ele, intimidade. E muitas vezes se aproxima de Deus apenas para querer obter algo. Porque eu estou passando por uma enfermidade, então eu preciso me aproximar do Senhor. Às vezes a gente recebe algumas mensagens: pessoas que nunca vieram na igreja, ore por mim, ore pela minha família. Amém, por isso, glória a Deus, a gente pode orar sim. Mas só de ouvir falar, os líderes têm um relacionamento, então para mim, já está bom eles tendo, nossos pastores, já tendo um relacionamento com Deus, está ótimo. Eles sobem aqui, eles ministram, eu sou cheio novamente e vou para casa. Não. O Senhor deseja que cada um de nós tenha intimidade, busca relacionamento com Ele. E isso exige de nós. Deus, Jesus, Ele não vai poder fazer por nós. Ele não faz por nós. O que Ele fez foi até ali. Claro que a partir do momento que eu vou me aproximando de Deus, me aproximando de Jesus, do Espírito Santo, relacionando com Ele, Ele vai moldando, Ele vai curando, Ele vai nos ajudando, claro. Mas depende de nós. Isso é pessoal. É pessoal de cada um. Então nós devemos buscar o Senhor não por aquilo que por aquilo que Ele nos oferece, porque Ele pode nos oferecer, mas buscar ao Senhor por quem Ele é, pela sua simplicidade, pelo seu amor, pelo seu caráter. Conheça quem Deus é. Mas antes disso, antes da gente conhecer quem Deus é, se nós não fizer uma retrospectiva na nossa vida, e primeiro se perguntar quem eu sou. Quem eu sou. Se nós não tiver isso bem definido na nossa mente, na nossa vida, quem eu sou, eu não vou saber quem é Deus. Eu não vou conhecer a Deus. Se eu não souber quem eu sou, primeiro nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós cantamos aqui, nós não somos mais órfãos, nós somos filho de Deus. Amém? Você é filho, nós fomos comprados por preço de sangue, irmãos. Preço de sangue. Se nós olhar pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, alguns filmes relatam, se nós olhar como foi o sacrifício de Jesus por nós, Ele não abriu a sua boca, Ele não resmungou, Ele só falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas e sim a sua. Eu não estou querendo te comover, te trazer a memória de que Jesus sofreu, não é uma coisa emocional, não é isso. É a gente entender aqui, e descer para o coração. Aqueles pregos, aquela coroa de espinho, aquela chibatada. Não sei se todos já assistiram, mas eu recomendo que assista. Filmes que representam naquela época os romanos, como que era, como que eles agiam com um criminoso. Era muito cruel, muito cruel. E Jesus passou isso por mim e por você, para nos dar a vida. E hoje nós podemos nos alegrar, porque o Senhor vive e reina. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus pela presença do Senhor. Conheça quem Deus é. Mas antes, quem você é? Quem você é? Para que Ele te chamou? O que te fez? O que te motivou hoje, pela tarde, se arrumar, tomar um banho, se perfumar, as mulheres fazer uma chapinha, uma maquiagem e vir até aqui? O que te motivou? Você sair do conforto da sua casa. O Senhor está aqui. Amém? E Ele quer um relacionamento íntimo e verdadeiro. Puro. Porque Jesus é puro, Jesus é simples. Assim como muitas pessoas se achegam ao Senhor e por algum motivo acaba se afastando. Porque o Senhor, sabe, o Senhor ele tem um jeito todo especial de nos tratar. Assim como foi com Jó. Jó, ele tinha tudo, ele era o homem mais rico da época, da sua região. Ele perdeu tudo, tudo. Quando eu digo tudo, se você não conhece a história, ele perdeu os seus filhos, seus bens, tudo. Ele perdeu tudo, até a sua esposa. Porque ela disse, abandona teu Deus e morre. Mas ele sabia quem ele era. Nós vemos alguns relatos, se você conhece a história, você pode ler algumas, ali algumas interpretação dele ali. Mas ele disse, hoje eu conheço o Senhor, porque eu ando com Ele. E assim foi nos grandes avivamentos, sabe? Os grandes avivamentos, eles se deram através de lutas, de perseguição. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, quando virem as lutas, não desanime. Não vire as costas, não saia. Tentando resolver lá fora. Não se afaste. Se aproxime mais, porque o Senhor quer nos levar em níveis mais altos. É espiritual, irmão, sabe? Nós não podemos olhar com o nosso olho natural. Nós precisamos olhar com o mundo no espiritual. Que as lutas vêm, não é para nos matar, para nos desanimar, nos afastar dele, não. É para levar a níveis mais altos. Nós precisamos entender isso. Buscar ao Senhor gera renúncia, arrependimento e relacionamento. Ponto 2, quero falar. Perceba a presença e se aproxime. Falando da vida de Moisés. Moisés ele nos inspira muito na sua vida, na sua trajetória. Moisés, quando nasceu, o rei do Egito estava com medo que alguém tomasse o seu reinado e mandou matar todos os primogênitos, todos. E de repente a mãe de Moisés, muito esperta, astuta, ela pegou o menino, enrolou ali num ninhozinho. Hoje a gente fala ninhozinho, para criança. Ela enrolou ali, talvez de fibra de bambu, não sei, na época. Ela isolou para que não entrasse água dentro, e soltou no Nilo. Mas ela não soltou em qualquer lugar, porque o Nilo tem crocodilo. Ela soltou aquela criança, seu filho, com medo que o faraó encontrasse e o matasse. E ela mandou alguém ir do lado do rio, olhando para onde ia. Ela sabia aonde a criança ia parar. Ela sabia que a filha do faraó se banhava, tomava banho logo ali abaixo. E de repente, aquele menino num cesto chega aonde a filha do faraó estava tomando banho, e ela vê aquela criança chorando e abre, e ela se emociona, ela acha lindo, que criança linda. E ela decide levar para casa e cuidar dessa criança. Mas aquela moça que estava do lado do rio, ela se aproximou e disse assim, olha,
A filha do faraó falou, mas como que eu vou amamentar essa criança? Eu não tenho leite. E essa moça chegou e falou para ela, eu conheço alguém. Eu conheço alguém que pode te ajudar nessa. E levou a própria mãe de Moisés para cuidar no Egito. Por que eu trouxe essa história de Moisés? Porque Moisés, ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era. Moisés, ele foi criado no Egito, a sua mãe formou o caráter, no seu caráter, que ele sabia quem ele era. E ele cresceu ali por 40 anos, aprendendo, estudando. Imagine, era o lugar mais rico, ele foi ser cuidado pelos reis, pelas princesas. E de repente, aos 40 anos, ele sai para fora, ele enxerga um egípcio maltratando hebreus, e ele se revolta com aquilo, ele chega perto e agride esses egípcios, e acaba matando esses egípcios, querendo defender os hebreus, que eram o seu povo. E ele, num bom sentido, tá? Não me interprete mal, ele se sentiu bem com aquilo, não matando o egípcio, mas defendendo o seu povo. Ele pegou e enterrou o defunto ali na areia e voltou para o palácio. E no outro dia ele saiu novamente para olhar o jardim, olhar ali em volta, e de repente ele viu 2 hebreus brigando, discutindo, querendo sair no soco, no tapa. E ele chega para eles assim, fala assim, meus irmãos, não faça isso. Por que vocês estão fazendo isso? E de repente um dos 2 fala assim, você está querendo nos matar também, igual matou o egípcio? Ele achou que ninguém tinha visto ele matando o egípcio. Você está querendo me dar lição de moral? Você matou ele, está querendo nos matar também? E ele ficou com medo daquilo, voltou e fugiu do Egito. E foi para o deserto. No deserto, estou improvisando, tá, irmãos, a história para não ganhar muito tempo. Ele foi para o deserto e lá ele conheceu a sua esposa, Zípora, seu sogro Jetro, e ali ele começou a cuidar dos animais, começou a prosperar, começou conquistar as coisas, seus filhos. E ele foi para um lugar, vamos ler lá em Êxodo 3:5, por gentileza. Êxodo 3:5 vai dizer assim, vamos ler a partir do versículo 1, para ficar mais claro para a gente. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e o sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegando a Horebe, ao monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. E no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então Moisés, ele foi levar o rebanho para pastar, e de repente ele se deparou com aquilo. Ele ali apacentando as ovelhas, e algo chamou a sua atenção, porque a sarça, ela se queimar, ela pegar fogo no deserto, era comum na época, devido ao calor, ela queimava. Mas ele percebeu que, olhou uma hora, estava queimando, e foi fazendo as suas coisas, daqui a pouco estava queimando de novo. E ele falou, mas tem alguma coisa errada com isso. Não é comum. Se ela tivesse queimando normal, ela já tinha se desfeito já. E ele se aproximou. E ali Deus chamou ele.
Deus o chamou para uma grande missão, que era tirar o povo do Egito. O que eu quero dizer com essa história? Moisés, ele sabia quem ele era, porque ele não se corrompeu. Deus chamou Moisés e nos chama hoje, porque ele renunciou. Moisés, ele renunciou ao Egito, porque ele tinha as melhores coisas do Egito. Ele tinha as melhores comidas, as melhores roupas, tudo ele tinha de melhor. Mas ele renunciou a tudo isso. Não apenas Deus o chamou Moisés aqui porque ele tirou as sandálias. Porque naquela época, como o deserto, eu nunca fui no deserto, né? Mas a gente imagina o calor. Hoje, quando esquenta bastante, a gente vai pisar na brita, a gente já sente aquele calorão. A gente não consegue andar numa brita quando está sol. Eu imagino que naquela época a areia era muito quente. E Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. E ele tirou, ele renunciou àquela sandália. E foi na direção do Senhor. Não apenas por isso que Moisés foi chamado, mas ele foi chamado porque ele renunciou tudo que ele tinha de melhor. Porque ele sabia quem ele era. Então, quando nós vimos para um culto igual a esse, o pregador pode ir muito mal, o ministério de louvor pode desafinar um monte, mas não importa. Não importa. A sarça está pegando fogo aqui. Amém? A presença do Senhor está aqui, a sarça está em chamas. Então nós devemos nos aproximar de Deus, por quê? Por causa disso. Não por aquilo que Ele pode oferecer, mas pela tua presença. Então nós devemos vir para um culto como esse com expectativa. Senhor, a chama está lá. Sabe por que a gente sabe que a chama está aqui? Não é porque eu que estou ministrando. Não é porque o ministério de louvor agora ele tocou. Porque o Senhor, Ele fala na tua palavra, como disse no início. Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome estiver, ali eu estarei. Amém? Então a chama está aqui, meu irmão, minha irmã. O fogo está aqui, na presença do Senhor. Quando você entra no seu quarto, naquele momento de oração, de tempo a sós com Deus, a chama está lá. Se você, apenas um exemplo, que é muito claro. Você que é acostumado a buscar ao Senhor naquele horário. Você entrar no seu quarto, abrir a porta, fechar a porta, trancar, colocar um louvor, ou você ficar ali adorando ao Senhor. Experimenta fazer isso por uma semana. Ter um horário definido e entrar no quarto e buscar ao Senhor. Faz isso durante uma semana. Para você ver que na semana seguinte, se você não for, você vai sentir faltando alguma coisa. Você vai sentir faltando alguma coisa, por quê? Porque é um relacionamento. Quando dá mais ou menos naquele horário, o Espírito Santo ele começa a te provocar. Ei, filhão. Ei, vem cá. Estou te esperando. É assim que Ele nos chama. Ei, filho, vem cá. Eu estou querendo ter aquele relacionamento contigo. Eu estou querendo ter aquela intimidade. Eu quero te contar, sabe? Eu quero te falar coisas ocultas que você não conhece. Faz isso durante uma semana para você ver. Que logo você vai estar sentindo aquilo, não com um peso, não com uma tristeza. Não, eu tenho que orar, eu tenho que ir porque o Senhor está me esperando. Não, você vai sentir leve. Você vai sentir aquela coisa suave. Ei, vem cá. Eu quero relacionamento. Foi isso que Ele fez na cruz. Foi por isso que Jesus fez na cruz. Porque Ele deixou a sua glória. Porque Jesus, Ele estava desde o início. No início da criação, Deus fala, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Façamos. Quando fala façamos, Deus não estava sozinho. Ele estava acompanhado do Filho e do Espírito Santo.
Nós fomos chamados. Nós somos chamados para uma entrega, um relacionamento. Se aproxime da sarça. Se aproxime da presença. Tire a sua sandália. Tire a sandália dos seus pés. Quando a gente se aproxima do Senhor, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que a gente se aproxima diante de Deus. Tá, talvez se você é novo convertido, se você veio a primeira vez, não me entenda mal, não é que muitas vezes a gente carrega tantas coisas do passado, tantas coisas que tentam nos empurrar para trás, às vezes pecado, às vezes vícios, às vezes tantas coisas ruins. E às vezes muitas pessoas acham, por que eu vou chegar a Deus? Sou tão pecador, sou tão falho. Como que eu vou se aproximar de um Deus santo se Ele é tão santo? Mas é você que Ele quer, meu irmão, minha irmã. É você que Ele quer, porque quando você se aproxima de Deus, Ele vai tocando. Ele vai te mostrando, Ele vai te conduzindo assim, sabe? Aquela coisa que você fazia lá, sabe? Você não precisa daquilo, você já tem a mim. Talvez um vício, talvez drogas, prostituição, sei lá, tantas coisas. Mas Ele quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Deus deseja intimidade. Então não se sinta constrangido, não se sinta que você não merece o amor de Deus. Não sinta isso. Porque quem convence é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Não é o seu discipulador que te convence. Não é o seu pastor, não é o seu líder que vai te convencer. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Ele que convence. E quando somos convencidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, talvez a gente falhe ainda, porque nós somos ser humano. O ser humano falha, erra. Mas Ele te abraça novamente, Ele te conduz a se aproximar dEle. Quantos estão me entendendo? Amém? Relacionamento. Jesus foi para a cruz, Ele morreu daquela forma, para que tenhamos relacionamento. Porque Ele diz lá em João, olha, Ele fala para os seus discípulos, em João 16, ali, Ele começa a falar que Ele vai partir. Ele chega para os seus discípulos e fala assim, olha, eu vou ter que partir. Eles não entendiam ainda. Mas Senhor, para onde Tu vais? Vai nos deixar? Não, eu vou para o Pai, sabe, eu vou voltar para o Pai. Mas vocês não fiquem tristes não, vocês não se desanimem, vocês não fiquem desesperados. Eu vou, mas volto. Mas enquanto eu estou indo preparar lugar para vocês, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo habitando dentro de cada um de vocês. Olha só que amor. Ele falou, eu vou preparar-vos lugar. Mas eu volto. Enquanto eu estiver preparando lugar, eu vou deixar nada mais, nada menos do que meu próprio Espírito habitando dentro de cada um de vocês. Olha se isso não é o máximo. Olha se isso não é espetacular. O próprio Deus habitando dentro de nós, irmãos. Isso é motivo para nós pular, regozijar de alegria. O Espírito de Deus, Ele não imputou, Ele não olhou os nossos pecados. Mas Ele se entregou para que essa intimidade fosse gerada na minha e na sua vida. Amém? Perceba a presença e se aproxime. Olhe com seus olhos espirituais. Olha a sarça pegando fogo aqui. Se você olhar pelo natural, você não vai ver. Deus, como eu li em Oséias, nós lemos em Oséias, Deus é invisível.
Mas é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe. É questão de fé. É espiritual. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você pode ler todos os livros que falam sobre Jesus. Você pode ouvir todas as ministrações que já foram ministradas, que estão, né, no YouTube ou da nossa igreja. Mas se você não tiver relacionamento, intimidade, você não vai entender. Você vai olhar pelo natural. E não é o natural que o Senhor deseja que nós o conheçamos. E sim o espiritual. É espírito. Você crê nisso? Amém? Você crê que o Senhor está aqui? Que Ele deseja fazer grandes coisas? Quem você é? Quem você é? A segunda pergunta, quem Deus é para você? Porque se nós não entender quem nós somos, o homem, quando falo o homem no geral, o homem é falho. O homem, ele quer apenas seu próprio interesse. O homem, ele só olha para si mesmo. O homem é falho, o homem deseja agradar a si mesmo. O homem, quando eu digo a carne. Quantas vezes você já planejou, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E começou ali em Gênesis, foi. Porque as leituras, elas começam às vezes com 2 capítulos, às vezes 3, às vezes vai para final de semana vai para 5. Né, porque a gente está um pouco mais folgado em casa, a gente pode ler um pouco mais. E de repente você parou de ler. Eu falo isso, eu não falo apontando para ti, eu falo olhando para mim mesmo, porque isso acontece comigo. Nós somos cheios de falhas, nós somos imperfeitos. É isso que a gente precisa entender. Eu preciso entender que eu sou cheio de falhas, sou cheio de manias, que eu preciso largar. Tantas coisas que eu preciso largar ainda, tantas coisas. E a partir do momento que a gente vai deixando essas coisas de lado, porque a gente vai conhecendo a Deus. A gente vai conhecendo, e Deus vai tocando, e Deus vai trazendo entendimento. E a gente vai querendo mais. Sabe, eu não sei se vocês aqui, como eu estou falando de Bíblia, bem nas antigas, eu ouvia pessoas falando que não ia ler a Bíblia toda porque ia ficar doido. Não sei se você já ouviu isso. Se eu ler a Bíblia eu vou ficar doido, paranoico. Nada a ver. Porque a partir daí, quando você começa a ler, vai vindo entendimento. E esse entendimento vai sendo gerado no nosso coração, que a gente vai abrindo mão de coisas que desagradam a Deus. A partir do momento que a gente começa a conhecer, ler, a gente começa a conhecer como Deus é simples. Deus é simples. Deus chama a todos. Todos Deus chama. Mas eu garanto para você que Deus ele não deixa da mesma forma que você entrou. É um processo. Mas Ele vai moldando. Ele vai mudando. Ele vai tocando. Quando você se permite a isso. Quando você se permite a isso. Essa mudança. Perceba a sarça e se aproxime. Tira a sua sandália. Se aproxime de Deus. Se achegue a Ele. Se achegue como você está. Da forma que você está. Ele quer gerar um sentimento. Ele quer gerar uma alegria que somente o Filho tem. Ele quer gerar isso no nosso coração.
Olhe para Ele. Olhe para Deus. Olhe para Jesus, olhe para o seu sacrifício. Era para nós estar no lugar dele. Nós deveríamos estar no lugar de Jesus. Porque nós sim, nós herdamos o pecado, nós herdamos, o erro de Adão e Eva, do nosso antepassado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas Ele enviou o Salvador à terra para nos dar vida, vida em abundância. Vida em abundância. Irmãos, quando nós inclinamos o nosso coração a buscar ao Senhor, Deus nos abençoa, não somente lá no céu, quando disse que Ele foi preparar-vos lugar, que está escrito em João 16, mas Ele permite que aqui na terra mesmo nós usufruímos de bens, bem familiar, sua esposa, seus filhos, financeira, vida financeira abençoada, trabalho, tudo. Porque eu já ouvi aqui essa semana que Deus está muito mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos receber a bênção. Porque quando nós recebemos a bênção, as pessoas elas olham e querem saber, mas por que essa pessoa vai tão bem? O que acontece na vida dessa pessoa que tudo dá certo? Não estou dizendo que venha para Cristo, venha para Jesus, venha para a igreja, que todos os seus problemas estão resolvidos, que aqui vai ser um mar de rosa, dizer que não, você não vai ter luta, você não vai ter problema. Não, você vai ter luta sim. Se isso serve de consolo, vai ter luta sim. Vai ter dificuldade? Sim, vai ter. Mas quando nós temos o nosso Deus ao nosso lado, nós passamos a luta com mais facilidade. Quando nós temos a Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós entendemos isso. Nós vamos passar por lutas, mas vai ser suave. Porque Ele está no controle. Ele está no controle. Quando Jesus está no barco, pode vir as tempestades, as lutas, mas Ele está no barco. Nós vimos aquela passagem, Jesus dormindo. Jesus, aquela tempestade no bar, os seus discípulos desesperados, Senhor, nós vamos morrer. Olha a tempestade, e Jesus, calma cara, calma. E Jesus, apenas com a mão, aquela tempestade se acalma, fica aquela maresia, fica aquela tranquilidade. É assim quando Jesus está na nossa vida, no nosso barco. Quando Ele está, a tempestade vem, como veio na vida de Jó. Mas nós passamos com mais facilidade. Porque nós entendemos que não é nós que luta. E sim é Ele. É tudo para Ele. Tudo para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Então, quero aqui para o início, para o final. Conheça o poder de Deus. Moisés, ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, mas nós não vemos na sua história, na Bíblia, falando que Moisés, ele teve um relacionamento com Deus antes dos 40 anos. Antes, no deserto, com aquela chama ardente na sua frente. Ele não teve nenhuma experiência, pelo menos na Bíblia ela não relata, que ele teve uma experiência antes dos 40 anos. Mas ele estava no Egito, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era dali, daquele povo. E ele chega diante, Atos 7, 35 a 36. Vamos ler, nós embasar aqui na palavra. Atos 7, 35 a 36 vai dizer assim: a este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, como assistência do santo, que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés que tirou de lá, fazendo prodígios e sinais
na terra do Egito e no Mar Vermelho. Até aqui. Moisés, ele se aproximou daquela sarça e Deus fala, tira a sandália dos seus pés. E ele tirou e ele se aproximou. E ali Deus fala para ele que ele tinha uma missão para ele. Que ele ia ser o resgatador, o libertador do povo hebreus. E a princípio Moisés, ele rejeita isso. Ele fala, mas não, Senhor, não é comigo isso. Eu não sei falar. Como que eu vou fazer isso? Não sei falar. Mas parafraseando aqui, Deus fala para ele, calma. Deus pega uma vara e dá para ele, ele pega aquela vara, joga no chão, se transforma numa cobra. Deus fala para ele, pega no seu peito. Ele pega no peito, de repente o seu peito que não tinha nenhuma enfermidade se torna todo leproso. E Deus fala, tira, e aquela pele se reconstrói de novo, fica ali limpo novamente como ele era. Ali, Moisés ele conheceu um pouquinho do poder de Deus. Deus se revelou a ele e disse. Mas isso não acontece com muitos de nós. Mas, Senhor, como que eu vou falar? Como que eu vou falar no GC? Como que eu vou ser um líder de GC? Como que eu vou evangelizar se eu não sei nem falar? Nem falar eu sei. Mas Deus, Ele nos chama porque Ele conhece o nosso coração. Não é pela nossa capacidade. Não é porque nós somos bons. Não é porque nós temos talento. Não. Ele chama porque Ele conhece o nosso coração. Assim foi com Ele. Deus o chamou porque Ele rejeitou o Egito. As riquezas. O conforto. Então Deus chama quem Ele quer. Basta apenas um coração maleável, sensível à sua presença. E Moisés, falando da história dele, ele rejeita aquilo, mas Deus fala, olha, não se preocupe com isso. Eu vou mandar o seu irmão junto com você, ele vai falar, eu falo com você. Porque nós vemos no texto, Deus falava com Moisés face a face. Com o seu irmão, eu falo para você, você fala para ele. Mas com ele eu não vou me revelar dessa forma. Com os profetas, Deus falava com sonhos, visões. Mas com Moisés, ele falava face a face. Não é tremendo isso? Nós olhamos para a vida do rei Davi. Davi, segundo o coração de Deus, também um homem de Deus. Mas era com Moisés que Deus falava face a face. Glória a Deus. Então, Deus, não quero adentrar para essa história, né? Moisés tirou o povo do Egito, com as 10 pragas, que você conhece a história, você não conhece, você pode ler em casa. Passou até uma novela sobre isso, eu acho. Conheça o poder de Deus. E para a gente conhecer o poder de Deus, nós precisamos se aproximar. Isso está disponível, não está só disponível aos líderes, os pastores, os missionários. Não. Isso está disponível para cada um de nós. Agora precisa nós querer e buscar a sua presença. Simples assim. Simples assim. Buscar de todo o coração. Não se preocupe o que você vai falar, como você vai falar. Deus quer nos usar. Deus quer te usar, amém? Deus deseja te usar da forma que você é. Do seu jeito. Da forma que você fala. Ele quer te usar. Para o louvor da sua glória.